Gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje começando aqui o nosso devocional. Vamos passar 21 dias caminhando aí sobre a palavra do Senhor, aprendendo um pouco mais dentro do livro do Evangelho de João, né? Então eu espero que essa caminhada ela seja gratificante, ela seja saudável e principalmente ela seja momento de edificação da nossa vida com Deus, que a gente possa aprender um pouco mais. Eu creio que vamos fazer juntos esse estudo, né? E vou estar dentro daqui do que o Senhor for me apresentando, do que o Senhor for me mostrando, ao mesmo tempo através dos estudos que eu já tenho feito, do tempo que eu tenho caminhado com o Senhor, mas que o Senhor venha nos revelar, né, esse tempo, esse novo tempo, essa nova história, e principalmente dentro da palavra do Evangelho de João, o que a gente tem para aprender, né, um pouco mais. Eu espero que vocês que me acompanhem possam estar também se desafiando a passar 21 dias caminhando dentro dessa palavra, aprendendo um pouco mais. Então, se você vai ver o vídeo antes da leitura que você vai fazer, ou você vai conseguir fazer a leitura junto aqui comigo. Vou tentar ser breve, não sei se consigo, mas eu acho que tudo que vier aqui pode ter certeza que vai vir do coração de Deus, nada de mim. Amém? Que vamos começar, vamos orar para que o Senhor possa abençoar essa nossa trajetória que nasceu primeiro no coração do Senhor, e aí o Senhor enviou aí para o coração da minha liderança, e agora estamos aqui para trabalhar na obra de Deus, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor já fez nas nossas vidas até aqui, pelo que o Senhor já fez, que o Senhor já ainda vai fazer e o que o Senhor vai fazer a partir desses encontros, que o Senhor possa mover o céu ao nosso redor, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o Senhor possa dar discernimento da Tua palavra, que o Senhor abra as portas do céu nesse momento e possa nos direcionar dentro da Tua palavra, a Tua vontade revelada, que o Senhor venha revelar cada detalhe e que o Senhor possa alcançar, Jesus, o coração de muitas pessoas que precisam Te ouvir, que precisam aprender mais de Ti, que tudo que vai sair desse lugar, desses encontros, que seja para honrar e glorificar o Teu nome e o nome do Senhor Jesus. Nós choramos e desde já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor grandes coisas fará. Obrigada, Senhor, por todo o tempo, por todo o cuidado, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu Te oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje a gente começa com o capítulo 1 de João, né? Começamos com o capítulo 1 de João e vamos caminhar, fazer essa caminhada aí com João para aprender um pouquinho mais dele, né? Um pouquinho mais, na verdade, de Jesus. A gente sabe que o livro de João, ele tem sido um livro, um instrumento poderoso para alcançar muitas vidas, né? Então, os evangelhos como um todo, na verdade, são livros que são os livros geralmente mais lidos, porque contam a história de Jesus, contam os feitos de Jesus, e nada como conhecer um pouco mais e saber que dentro da palavra de Deus, dentro de um evangelho, tem algo a nos revelar, principalmente sobre a identidade de Jesus, né? A gente sabe que dentro dos evangelhos, né, os 4 evangelhos, os 3 evangelhos que vieram antes de João, praticamente são bem parecidos. As histórias, os milagres que são contados ali de Jesus, né?
Mateus, Marcos e Lucas, eles vêm com uma história muito sobre os milagres que Jesus fez, né? Contam ali a trajetória de Jesus, algumas caminhadas, e João vem com uma proposta bem diferente das anteriores, né? Mas principalmente tentando enfatizar a verdade incontestável de um homem, 100% homem, mas também de um homem 100% Deus, né? Daquele que é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, João, ele inicia a sua caminhada falando sobre esse ser, que ele veio à Terra, habitou conosco, se tornou homem, foi 100% carne, para nos conhecer verdadeiramente, não só da sua divindade, mas conhecer a nossa essência, o que é ser um homem humano. Ele desceu do céu para viver isso conosco, né? Então ele veio nesse movimento e João vem revelar essa identidade. Então, tanto é que ele começa o primeiro capítulo e ele é crucial para esse primeiro capítulo para apresentar a identidade e a importância de Jesus, né? Então, muitos que leem João, às vezes as pessoas que se convertem, assim que se convertem, elas perguntam muito pra gente, né? Qual o melhor livro para começar a ler? A gente sempre fala, vamos ler pelo Novo Testamento, começa por João, porque exatamente o primeiro capítulo ele vem revelar a identidade de Jesus, esse ser que foi totalmente diferenciado e que a partir do momento que a gente o conhece, a gente tem verdadeiramente a nossa vida transformada, né? Então vamos lá, vamos começar aqui dentro da palavra de Deus, o que o Senhor vai tentar nos falar aqui. Nós vamos lendo o capítulo, né? Nós vamos lendo os versículos e ao mesmo tempo a gente vai comentando a partir de algumas coisas que eu pontuei aqui, tá certo? Ó, ele inicia informando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, nesses 4 primeiros capítulos, ou versículos, ele já começa falando e dando ênfase quem era Jesus, né? No princípio, ele era o Verbo. Então, o Verbo eterno, que se fez carne, que veio habitar entre nós, e principalmente ele veio habitar entre nós para nos salvar. E ele fala que esse Verbo, que é Jesus, ele veio, mas ao mesmo tempo ele estava lá no princípio, né? Ele estava lá antes de tudo acontecer, antes do ser humano se tornar, ser feito, antes do princípio, né? Quando a gente vai ler lá em Gênesis 1, ele começa falando que Deus fez, né, o início de tudo. Então, meio que João aqui, ele faz essa comparação aí, que Jesus, ele estava lá naquele princípio, né? Então, ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus é Deus, só que é Deus dentro da Trindade, né? Existe o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas é um Deus, mas que se manifesta em Pai, que se manifesta em Filho e que se manifesta em Espírito Santo, né? Então, assim, é um só Deus, por isso que ele fala, ele estava no princípio com Deus, o Filho estava lá, né? Então, que a gente possa entender que Jesus é esse Filho, que não é apenas o filho de José que veio no mundo, que veio para nos salvar, ele estava lá, no princípio de tudo, ele já estava lá. Então, ele conhece toda a história da humanidade, tudo que Deus fez, como que Deus fez a humanidade, ele estava lá. Então, para a gente ter certeza, quem é esse Jesus?
Mas vamos dar continuidade. O versículo 4 ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, ele é a vida. Tanto é que lá em alguns versículos, né, acho que é um pouquinho mais na frente, Jesus fala: eu sou a verdade e a vida. E é, mais ou menos, a vida estava nele. Ele, apesar de, naquele momento lá, no princípio da humanidade, né, quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o mundo, na verdade, né, ele era vivo com Deus, né, ele já estava vivo. Quando ele veio para a terra, ele se despiu da sua glória para nos entender melhor, para se fazer carne conosco, para habitar no meio de nós e para futuramente nos propor a oportunidade de ter o Espírito Santo, né? E a vida era a luz dos homens, era a luz que faz o homem enxergar, né? Então, lá no princípio, antes de Jesus vir na terra como homem, ele já era essa luz para os homens. Então, aqueles que adoravam a Deus, aqueles que buscavam a Deus, Deus já manifestava através do Filho dele essa luz. Então, que a gente possa entender que todos os tempos, mesmo antes de Jesus vir encarnado como homem, que ele já era Deus e que ele já era a nossa luz. Ele já estava iluminando os nossos caminhos, né? Amém. Aí a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então, uma das formas que o Senhor tem de nos mostrar que ele é essa luz porque quando Jesus chega na nossa vida, não tem como habitar a luz que vem do Senhor com as trevas que habitam em nós através do pecado. Então, automaticamente, por isso que muitas vezes, e eu não falo nem converter a uma religião, quando a gente aceita Jesus como Salvador, que a gente permite que o Espírito Santo comece a habitar dentro de nós, não tem como você continuar vivendo as mesmas coisas. Quanto mais você cria intimidade com o Senhor, com Jesus, menos do mundo você consegue caminhar, menos do mundo você consegue vivenciar. Você vai começar a ter nojo ou a desprezar as coisas do mundo. Por quê? Porque a luz, como ele fala aqui, ó, a luz resplandece nas trevas. Então, a treva, que muitas vezes é um pecado, é a vida que a gente vivia antes de conhecer Jesus, antes de saber que ele pode nos salvar, que ele é o Salvador do mundo, e as trevas não prevalecem contra ela. Por quê? Porque as trevas ela não conseguem ficar onde Jesus está. Por isso que nós temos que buscar cada dia mais viver a presença do Senhor, viver a intimidade com Jesus, porque quanto mais dele eu sou íntima, menos as trevas e menos o pecado, menos eu consigo habitar, estar nesse lugar. Então, automaticamente eu vou sendo limpa por essa luz que vem de Jesus. Eu vou começar, eu vou ser perfeita quando eu aceito Jesus? Não, ninguém é perfeito, só Jesus mesmo que foi perfeito. Mas a gente começa um processo de limpeza. Então, aquilo que eu fazia, não é que eu deixo de fazer porque agora eu aceitei Jesus ou eu estou numa religião diferente. Não é pela religião. A gente começa a sair de lugares, deixar de habitar lugares ou deixar de viver certas coisas porque nós começamos a receber dessa luz. E dentro de nós começa a habitar o Espírito Santo. Então a gente não consegue mais viver a mesma presença, a mesma frequência. A gente não consegue mais vivenciar pelo mesmo caminho. Então, em 5 versículos a gente já consegue aprender várias coisas, mas vamos caminhar, né? Porque senão ninguém acaba. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e a crer por intermédio dele. E aí aqui começa a falar de João Batista, que veio como precursor
para abrir os caminhos, né? Para ser a voz que clama no deserto, para ser aquele que começa a mostrar à humanidade a possibilidade de um Salvador. Então, João Batista veio com um propósito muito claro, fazer com que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, porque existia um Salvador. E que quando esse Salvador chegasse, ele iria vir para salvar o povo dele. Então, por favor, se arrependa, né? Se arrependa dos seus pecados, conserte os seus caminhos. E aqui ele está começando a apresentar aqui João Batista, que veio realmente para anteceder e para começar a falar a respeito da luz, como diz aqui no versículo 7. Versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para testificar a luz. Ele veio para realmente começar a falar dessa luz, desse ser, desse homem que virá, que salvará a nossa vida, que vai verdadeiramente nos salvar diante de Deus, vai ser realmente o nosso juiz. Versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então Jesus veio para nos salvar, ele veio para salvar o povo dele, porque o povo de Israel já era do Senhor. Era o povo de Deus, mas que por muita gente, quando lê lá o Antigo Testamento, a gente vê a caminhada do povo de Deus. Era um povo que era não muito diferente da nossa humanidade de hoje, né? Então era um povo que ouvia a palavra de Deus, que via milagres de Deus, que via muitas coisas que Deus fazia. Deus provia muitas vezes os suprimentos, o maná, mas era um povo desobediente, que a todo momento estava saindo da presença de Deus e adorando a outros deuses. Então Jesus veio para esse povo que estava se perdendo em meio ao pecado. Só que ele veio, aqui no versículo 11 diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E a gente vê em vários momentos que Jesus, quando ia falar para o povo dele, pelo contrário, as pessoas não acreditavam, diziam que ele era um mentiroso, enfim, em vários momentos na palavra de Deus tem essas passagens que questionam, que muitos do povo de Deus questionavam o Senhor Jesus e sua trajetória, né? E principalmente por ele, de onde ele veio, ou quem era ele, de quem ele era filho, enfim. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí é onde entra nós, graças a Deus. Muito obrigada, Jesus, porque ele veio e aqueles que ele veio para eles o rejeitaram, e ele abriu as comportas do céu para alcançar todos nós, para alcançar todos aqueles que creem. E ele fala abertamente. Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a quem que ele deu esse poder? Aos que creem no seu nome. Então, somente quem crê em Jesus como Salvador é que pode ter o poder de ser considerado filho de Deus. Então, que é um feito para a nossa vida, é uma oportunidade que a gente tem de viver uma nova história, né? O Senhor, ele faz toda a diferença na nossa vida a partir daqui, a partir do momento que ele diz que aqueles que creem poderão ser considerados, na verdade, filhos de Deus, né? Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então ele veio, se fez carne, habitou, conviveu com a humanidade durante 33 anos,
viu todos os nossos, a gente pode dizer assim, poxa, Jesus, será que você está passando por uma dificuldade? Aí você pode dizer assim, Jesus, será que o Senhor sabe isso que eu estou sentindo? Será que essa dor, o Senhor sabe o que é? Ele sabe. Porque ele veio para essa terra, para entender a nossa humanidade. Ele se fez homem para entender a nossa humanidade. E ele fala, ele veio e habitou entre nós cheio de graça e cheio de verdade. Ele foi verdadeiro do início ao fim. Ele não perdeu a sua glória, ele não perdeu a sua majestade, ele não perdeu o seu poder diante da sua humanidade. A gente olha para Jesus e durante toda a sua trajetória, a gente não vê um passo em falso. A gente não vê ele desonrar a Deus. A gente não vê ele massacrar a humanidade. Pelo contrário, ele sempre mostra muita misericórdia, muito amor pela nossa humanidade. E até o fim, ele nos amou. O versículo 15. João testemunha a respeito dele. E aqui ele começa a falar de quando João começa a contar a história de Jesus, né? E João exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, Moisés veio e nos trouxe a lei, a palavra, né? A gente sabe que Moisés escreveu vários livros da Bíblia e ele veio nos mostrando a lei, o que era certo, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Então hoje nossa humanidade ainda existe porque existiu um Jesus que nos salvou, que se deu naquela cruz por nós. E ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Deus unigênito é esse Filho unigênito, único, né? Que não teve, que não vai ter outro, né? E somente foi possível ver Deus através de Jesus. Somente aqueles que conheceram Jesus, que estiveram na presença dele, pode verdadeiramente dizer, né, que conseguiu ver Deus, porque a gente sabe que na Bíblia pontua que não é possível conseguir ver frente a frente Deus, né, porque aquele que vê não aguenta, a glória é tão grande que não aguenta. E aqui foi possível ver Deus, né, manifestado em homem e habitado na terra junto conosco. Lá no versículo 19 começa: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou Cristo, porque eles pensavam, né, os sacerdotes da época, porque João começou a fazer muito barulho na comunidade lá, né? Começou a falar muito desse Jesus que viria e que vamos se arrepender, arrependa dos seus pecados. E aí os sacerdotes começaram a questionar, quem é esse homem? E versículo 21 ele diz, então lhe perguntaram, quem é pois? Eles começaram a perguntar quem é Jesus, quem é João, e ele disse, não, eu não sou Jesus Cristo, né? Eu não sou a luz na qual eu falo que existe, eu não sou. E aí eles questionaram, e quem é, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Então ele veio para começar a fazer com que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, endireitando o caminho para o Senhor Jesus que estava vindo.
Só que muitos não quiseram. Muitos não acreditaram. Muitos não deram ouvidos ao que João falava, né? E essa palavra tá lá no livro do profeta Isaías, né? Que viria aquela voz que clama no deserto, né? Então ele proclamou essa palavra. Versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram: então, por que batizas, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheces, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E aí ele vai e fala desse batismo, né? Batismo que era apenas um ritual, né? Como se fosse um ritual de purificação, mas que a base era abrir esses caminhos, era uma forma que encontraram de purificar esse povo, né? Mas que não tinha um teor ainda como é o batismo pelo Espírito Santo, que é o que ele fala, que vem de Jesus, né? Versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui ele dá o primeiro sinal de Jesus na terra, para o momento que ele vê, após o batismo, dele ter batizado Jesus, né? É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. A primazia, lembra que ele estava lá no início ele era o verbo e ele estava no início, ele fez a terra junto com Deus, ele estava naquele princípio de tudo, né? E ele é a primazia, porque já existia antes de mim, João está falando. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizo com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então, no momento que João Batista batiza Jesus na água, o Espírito de Deus, né, manifestado através de uma pomba, não é um símbolo. A pomba não significa que ela é o Espírito Santo, mas ela é manifestada através de uma pomba e desce sobre Jesus. Eu não conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E aqui João fala desse Filho de Deus, né? Então, a todo momento, se a gente... Só até aqui, ó, versículo 34. Até aqui, a todo momento, o João tenta... E aqui o que escreve João não é o mesmo João Batista, né? Que João é o discípulo e João Batista é outra pessoa. E João, que escreve esse evangelho, a todo momento ele tenta nos mostrar a identidade de Jesus, né? Ele descreve Jesus como o verbo que estava com Deus desde o princípio, que é Deus e que através dele todas as coisas foram criadas. Jesus é a luz que ilumina os homens, a luz que resplandece nas trevas, né? A luz que acrescenta, é a luz que invade o pecado e apaga. A partir do momento que você deixa a luz entrar, a treva começa a sair, porque não habita os dois no mesmo lugar. A mensagem principal é que Jesus é a verdade, a vida, a luz, e aqueles que recebem e creem em seu nome tornam-se filhos de Deus. Jesus veio para os que eram seus, mas nem todos o receberam. E graças a esse, nem todos nós que cremos
Nós que passamos a crer, que passamos verdadeiramente a entender quem é Jesus, a compreender a identidade desse que é 100% homem e 100% Deus, nós passamos a nos tornar filhos de Deus, né? Então, aqui a todo momento, João tenta nos mostrar a identidade de Cristo, para que não seja só um homem milagroso, né? Os outros evangelhos, não que não façam isso, mas assim, no outro evangelho, nos demais evangelhos, na verdade, né? Você começa a ver Jesus pelos seus milagres. E por último, né, que é na crucificação, você começa a enxergar o feito da crucificação, o Filho de Deus. Claro que tem esse relato do batismo, né, do momento que é manifestado o Espírito Santo em Jesus, mas assim, é sempre relatando mais os milagres. Aqui, nesse primeiro capítulo, começando a identidade de Cristo. Mas vamos seguir adiante. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, disse-lhe: Que buscai? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, que é onde dormes, onde mora? E ele respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, que é mais ou menos 4 horas da tarde, né? O que eu acho engraçado aqui, engraçado no bom sentido, é que eles eles veem João falando, eram discípulos de João, né? João Batista. Eram discípulos de João Batista. Aí viram Jesus passando. João Batista foi lá e disse assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, tá passando aí, ó. O Filho de Deus tá passando. Quem em sua sanidade não iria também? Porque se Jesus passasse aqui e alguém dissesse assim, olha, tá aqui Jesus passando, eu não contaria, não olhava nem para trás, só ia embora, né? E aqui esses discípulos fizeram o mesmo, simplesmente começaram a seguir Jesus. E era, no versículo 40, era André e o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguiram Jesus. Ele chamou primeiro o próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, assim, os discípulos olharam e viram assim, poxa, esse é Jesus, eu vou andar com eles. Ao invés de eu estar andando aqui com o precursor, vou andar com o próprio Filho de Deus, né? E aí começaram a chamar ali outras pessoas. E aí mais na frente, no dia imediato, né, no dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. E eu gosto dessa parte de Filipe aqui, que nos outros evangelhos também fala dele, que eu acho incrível, que Jesus ia passando e aí simplesmente ele diz assim, segue-me. E a pessoa tá lá, ela simplesmente pode estar fazendo qualquer coisa, ela simplesmente vai com Jesus. E às vezes o Senhor, ele fala conosco, e aí serve para nós, que muitas vezes o Senhor passa na nossa vida, ou estamos vivendo uma situação, ou você está lendo a palavra de Deus, e o Senhor fala assim, ó, segue-me, vem para mim. Ou então você chega para alguém para falar de Jesus, você começa a pontuar sobre Jesus para alguém, e a pessoa não quer esse Jesus. E ele diz para Filipe, segue-me. E Filipe simplesmente vai embora, meu amigo. Quer nem saber. Segue Jesus e vai com ele. Não sabe nem para onde é que estão indo, mas vai junto. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José.
E perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Por que ele falou aqui de Nazaré? Nazaré era conhecida como uma cidade muito pequena e que não tinha muitos recursos, era uma cidade que não tinha muita produção pelo tamanho, né, os moradores. Então, assim, era uma cidade que não tinha muita oportunidade, não era muito bem vista, não é porque ela tinha coisa errada, mas é porque era uma cidade não tão próspera, muito pequena em população, em tamanho, diante das demais cidades vizinhas, né? E sofria, de uma certa forma, um preconceito. Então, aqui ele já questiona, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E eu gosto dessa palavra porque ele olha muitas vezes para nós. E será que ele falaria essa mesma coisa? Que não há dolo, que não há erro. Eis verdadeiramente um filho de Deus, que não encontra nele pecado algum, que não encontra erro, que não encontra coisas erradas, né? Então o Senhor, ele começa a manifestar isso, também fala da identidade de Jesus, que é esse que nos conhece não de ouvir falar, que nos conhece verdadeiramente da nossa essência. Ele conhece o nosso coração, ele não conhece somente aquilo que as pessoas conhecem. Hoje em dia tá uma coisa muito séria, essa história de rede social, que às vezes as pessoas acham que por ver a nossa rede social nos conhece. Ou por eu ver a rede social de alguém, eu conheço aquela pessoa, eu sei como é que ela é. Porque ela posta a vida dela inteira, então eu sei quem ela é. Gente, não conhece. Só quem tem o poder de conhecer verdadeiramente um ser humano e pontuar na profundeza do coração de alguém quem ela é o Senhor. Mas ninguém. Não vai ser uma rede social. Você pode postar o dia todinho, o café da manhã, o almoço, a janta, o dia, o que você faz, mas você não conhece essa pessoa. Porque o que faz uma pessoa conhecer a outra? A intimidade, né? Então, se não tem intimidade, por mais que você veja a vida da pessoa na rede social, você não tem intimidade com ela. Então, você não sabe verdadeiramente quem essa pessoa é. Então, deixa até para que as pessoas se permitam mais conviver para conhecer, né? E aí, voltando aqui para a palavra. Aqui, Jesus mostrou para Natanael que o conhecia. Sem mesmo ele conhecer Jesus, ele já o conhecia. E aí ele questiona, né? Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? E respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. E ele fala: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E ele acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. E essa é a palavra de Deus. Grandes coisas tem para que a gente possa ver a partir do momento que a gente começa a conviver com Jesus. A gente não vai ver só um milagre. A gente vai ver a manifestação do Senhor na nossa vida em vários momentos. Então, que a gente possa entrar nessa palavra com muita força. Talvez vai ficar longo aqui o vídeo, mas assim, assiste no acelerado. Mas assim, verdadeiramente, o Senhor, Ele está conosco. Ele nos conhece. Não só de ouvir falar, de nos ver na rede social, da postagem que a gente faz, que muitas vezes as pessoas postam lá
um meme, uma coisa feliz e estar com o coração triste. O Senhor Jesus, ele não vê isso. Ele é esse Deus imenso que conhece a nossa identidade, e ele se mostra nesse primeiro capítulo, né? João mostra Jesus, quem é ele, para que a gente possa começar a seguir ele, a ser discípulo dele, a caminhar com ele, né? Então, Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta como servo, Lucas como um homem perfeito, mas João, ele apresenta Jesus como Deus. Então, o Senhor, ele é o Deus, Jesus é o Deus que veio para a terra para nos salvar. Que a gente possa caminhar nessa certeza que esse verbo, ele é o verbo eterno, ele é aquele que verdadeiramente, ele é o Pai em essência, ele é a natureza, teve uma natureza humana para nos conhecer, para saber como é ser humano e poder usar da sua misericórdia para conosco. Amém? Então, que essa palavra, ela possa abençoar a sua vida, seja no dia de hoje, seja nos demais dias que a gente vai caminhar em cima dessa palavra. Que Deus possa nos abençoar e que você possa ler com calma e refletir sobre essa palavra, se alimentar dela, que o Senhor Jesus, ele seja essa luz que ele informa na minha vida, na sua vida, que ele possa ser essa luz direcionadora do nosso ser, da nossa identidade e que faça toda a diferença na nossa vida. Não tem nada melhor do que caminhar com Jesus. Quando a gente caminha com Jesus, a gente faz como Felipe. Não importa para onde é que ele vai. Não importa para onde ele está mandando a gente ir. A gente vai. Porque a gente sabe que o final vai ser perfeito. Vai ser coisa certa. Pode até existir no caminho tropeços, dificuldades. Pode ser uma caminhada difícil. Mas com toda certeza vai ser uma caminhada certa. Uma caminhada que vai no final trazer obediência, trazer vontade do Senhor na nossa vida. E a gente vai com certeza receber os frutos dessa caminhada. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa semana e que possa ser uma caminhada de 21 dias com João, aprendendo mais dele e vivenciando muito mais dessa presença de Jesus na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe, que vocês possam viver cada dia mais se alimentando da palavra de Deus, tá bom? Tchau, tchau e até amanhã.